Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Boa noite para você que está em casa, ligado aqui na nossa telinha. Vamos celebrar essa noite pela recuperação de Dona Elvira e pela saúde de toda a sua família, pela comunidade Santos Expedito, pela família Vergni, pela família Marques, pela família também de Sandra. E lembra hoje que hoje é aniversário do grande amigo Heráclito Neves. Eu estou descendo para comer esse bolo, viu, compadre? Pode, nem adianta se esconder, porque eu estou descendo, já estou com meu balde de água pronto para comer esse bolo. E pela internet hoje vamos ver as intenções que chegam aqui na nossa rede social, né? Cadê, menino? Onde é que estão essas coisas? Hoje é dia 7, né? E as pessoas que pediram suas intenções, Ivone Xavier, que está lá em Feira Santana, catando milho, comendo feijão, né, Ivone? Pede pela saúde de todos os delas, os parentes, amigos, familiares. Maria Cosme de Santana está pedindo oração pela saúde de Heráclito, que Deus abençoe e dê muitos anos de vida por mais uma primavera. Que primavera? Já é inverno ali, minha senhora. Já passou dos 40, é inverno já, não é mais primavera não. Dinalva Campos Peixoto, peço a Deus que Deus conceda-nos a sua paz e resiliência. Lene Amorim pede oração pelo mundo inteiro e pelas pessoas que perderam seus filhos, irmãos, pais e amigos para essa Covid-19. Peço que Deus conforte seus corações. Elza Maria pede orações por todos nós. Inês Silva pede oração por o seu amigo, né, que está, e para as pessoas que estão ali de frente também, pelo seu amigo que está com a Covid, Ulisses Soares Marinho, e para a saúde de todas as famílias que ela coloca aqui, né? Silva, Aragão, Assisa, Damastor, Cirino, Davi, Farias, Neves, Doralécio, Rezende, Silva e Silva, Santana, Cardoso, Santos e Batista. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho, ergueste o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertaste da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos a palavra de Deus. Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor.
Eles constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para a sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão, minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel, um artesão fabricou-o. Isso não é um Deus, será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha e, mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Confia Israel no Senhor. Confia Israel no Senhor. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Confia Israel no seu Deus. Tem boca e não podem falar. Tem olhos e não podem ver. Tem nariz e não podem cheirar. Tendo ouvidos, não podem ouvir. Confia Israel no Senhor. Tem mãos e não podem pegar, tem pés e não podem andar. Como eles serão seus autores, que os fabricam e neles confiam. Confia Israel no Senhor. Confia Israel no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia a Arão no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia Israel no Senhor. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos na leitura do profeta Oséias, que hoje, de fato, vai bater no pecado da idolatria. É um momento em que Israel se deixa levar por todo esse prazer, esquece a lei, esquece os profetas e segue o próprio caminho com a própria vontade, o próprio raciocínio, como se a aliança estivesse destruída, como se não houvesse mais compromisso diante de Deus.
E então o profeta lembra de fato como era antes. Antes não tinha um rei, mas eles constituíram reis sem a vontade, contra a vontade de Deus, príncipes sem seu conhecimento, sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para a sua perdição. Israel se afasta porque a monarquia de Israel chega, por motivo da inveja. Os dois grupos de Israel mais fortes dividiram o povo, e o grupo que queria um rei acabou tendo, porque dizia, olha, os nossos irmãos, amigos, inimigos, todos têm um rei, nós não temos um rei. E o time que perdeu disse, rapaz, nosso rei é Deus, não precisamos de um rei. Então, nesse tempo, o rei Saul vai ser o primeiro a ser eleito, e Deus disse, faça tudo aquilo que o povo vos disser. Passados-se anos, aqui aparece mais uma vez qual foi o resultado da monarquia. É claro que não foi só ruim, mas o autor fala da desobediência, da não comunhão de vontades. Quando tem uma aliança, a vontade de ambas as partes tem que ser celebrada, não de uma forma unilateral, mas que tenha de fato uma consciência, uma consistência para que cada um não acabe fazendo o que bem deseja, que é o caso de Israel, constituiu reis, príncipes, sem avisar nada a Deus, se viram para fazer ídolos e para sua perdição usando o ouro que tinham. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado no chão, minha cólera inflamou-se contra ele. Até quando ficarão sem purificar-se? Aí voltando, de fato, a imagem do bezerro, que é a imagem mais comum da idolatria do ídolo qualquer. E a gente já viu lá no deserto, os israelitas que construíram um bezerro de ouro. Aqui volta de novo a temática, que é uma espécie de ídolo bem comum nesse tempo que vive Israel. Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou, isso não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Isso é, aquilo que eles chamam de um Deus foi fabricado pelas mãos dos artesãos de Israel. Mas a cultura da idolatria é muito forte nas pessoas. Tem momentos que as pessoas precisam, de ídolos, de deuses para cultuarem, para tentar preencher esse vazio espiritual ou preencher as necessidades próprias, básicas, e assim se alegrar, fazer festa e tal, criar toda essa idolatria manifestada por falsos deuses e que lá no fundo da história não tem nenhum sentido. Por que não tem nenhum sentido? Porque os deuses, os ídolos, os bezerros de ouro não estão vivos. A gente viu aqui, Tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem braço e não se mexe, tem perna e não anda. Então são inutilidades, são de fato coisas construídas por mãos humanas que se tornam causa de adoração, porque o homem criou essa necessidade. E essa necessidade vai acabar apagando a comunhão que existe em Israel com Deus, que é um Deus que é vivo, existente e também é invisível e não foi criado por mãos humanas, Portanto, aquilo que o autor está condenando é essa terrível idolatria, porque a palavra eidolos do grego significa alguma coisa feita pela mão humana que quer, de fato, separar você de Deus, arrancando dentro do seu coração com suas promessas humanas e sedutoras. Por isso Israel passou grande parte da sua vida no Egito e aprendeu a cultivar os deuses também. Saiu de lá com essa cultura dentro de si. Hoje, o nosso texto faz essa crítica severa aos ídolos, Porque cada tempo tem um ídolo novo. O Deus de nosso tempo é o dinheiro, Então, dinheiro, poder e tal, são coisas bem antigas. Diz, gostam de oferecer sacrifícios? Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado,
mas seus altares resultaram em pecado. Isso é porque eles faziam tanta coisa para agradar a Deus, mas na verdade tudo mentira, contradição e idolatria. E por que Deus tem essa coisa contra a idolatria? Porque a idolatria é a negação de Deus vivo. É a negação de tudo que Deus fez por Israel. É a negação que Deus fez por mim e por você. Então, a idolatria, de forma alguma, ela pode permanecer. Ídolo não se cultiva nem em brincadeira, né? Porque ele, em potencial, é naturalmente inimigo de Deus. Porque afasta, ele consegue resfriar esse amor de Deus que está no seu coração. Ele consegue fazer você alguém talmente autossuficiente, talmente autointeligente, né? Ou autoburro, que acaba esquecendo a essência e vai para o acidente. Esquecendo a verdade e vai para a mentira. Esquecendo a luz e vai para as trevas. Portanto, o autor deixa claro, né? Que o pessoal das tribos gostavam muito de oferecer sacrifício, e molam carne e comem, mas o Senhor não os recebe. Se Deus não recebe nenhum sacrifício, é porque não está sendo agradável a Deus, e o profeta que fala em nome de Deus manda o recado. E além disso, porque o sacrifício agradável a Deus será mais tarde os sacrifícios espirituais, onde não vai precisar mais matar animais nem derramar sangue. Antes, o Senhor lembra de seus pecados e castiga suas culpas. Tem uma volta na busca de uma liturgia perfeita, verdadeira, única, coerente, ética, religiosa. E tudo que eles estão fazendo aqui só tem aparência. E por só ter aparência não é agradável ao coração de Deus. Por quê? O ensinamento de Deus não pode se desassociar da minha vida. Eu vivo, eu não vivo. Ou pelo menos eu me esforço a viver, e mesmo quando eu erro, eu procuro melhorar para não errar mais. Então essa incongruência de uma vida completamente desassociada da experiência religiosa, onde tudo que se faz é ritualismo, liturgismo, para querer enganar Deus, cai por terra. E quando a gente fala de ídolo, né? Então espera, porque a imagem do santo também é feita por mãos humanas, é ídolo e tal. Bobagem. Bobagem, bobagem, bobagem. Por quê? Quando você vê a imagem, por exemplo, de Santo Antônio, não é um ídolo. Por que não é um ídolo? Porque ele não quer tirar Deus do meu coração. Pelo contrário, ele chegou a essa imagem do que é, porque ele serviu tão bem a Deus que foi reconhecido como uma fonte de inspiração para aqueles que virão depois. São Francisco de Assis se tornou uma fonte de inspiração para quem quer viver na pobreza, o cara que mais imitou Cristo nesse campo da pobreza. Pobre demais ele, né? Então assim, na Igreja Católica, nos cristãos em geral, que tem a linha sacerdotal, anglicanos, de fato, católicos, os católicos cóptas do Oriente e tal, essas pessoas que têm no seu bojo o sacerdócio régio que Cristo deu à sua igreja, elas veneram as imagens porque sabem o que significa e o porquê elas estão ali. Se não tivesse uma imagem de Santo Antônio, como é que iríamos conhecer quem era Santo Antônio? Até o próprio Deus manda fazer imagem na hora de construir o templo, que os anjos façam anjos para dentro do templo, que tenha duas asas, duas pernas. Deus estimulou a fazer a imagem. Então assim, quando alguém de lá, que pensa ao contrário, para não dizer outra coisa, diz que o católico é idólatra, ele não está dizendo só que o católico é idólatra, está dizendo que todas as religiões que aceitam as imagens são idólatras. Cristãos, por exemplo, se vai na Índia, são 30 milhões de deuses. Pequeno, grande, médio, totalmente, tem Deus para tudo. Você vai na antiga Roma, tem uma cacetada.
Vai para o Egito, nem se fala. Pérsia, Babilônia, não se fala. Mas no mundo cristão é diferente. As imagens são sinais, lembranças, memória de pessoas que deram a sua vida por Deus ou por Cristo. Então não tem nada a ver de idolatria. E por que as pessoas veneram muito as imagens? Porque lá, na Idade Média, tudo era latim. O padre era bagunça de costa. Então a velhinha, que não entendia nada, ou quem não entendia nada, o que era que ela fazia? O padre estava de costa, o que ela estava fazendo, ela virava para Santo Antônio, começava a Nossa Senhora lá, começava a rezar o texto em latim. Memorizado, né? Quando o padre voltava para dar a bênção, ao final, dar a bênção de frente, aí a velha terminava de rezar o texto dela. Então cria essa amizade, essa simpatia, e por aqui passa todo o sentimento religioso, toda a psicologia religiosa, toda de fato admiração e veneração, porque não tinha outra alternativa. Não tinha outra alternativa. As pessoas não sabiam latim. E a Igreja Católica sempre foi uma igreja de massa, né? De muita gente. Mesmo no auge, né? Do século V ao XV, que foi o período mais inteligente, mais rico, mais poderoso da igreja, o cristianismo em geral se valiam de massa, de muita gente, né? Portanto, as pessoas não tinham alternativa e se voltavam para as imagens, começavam a rezar. Tanto que, quando foi nos anos 60 que conseguiu de que aboliu essa mania da missa de costa e da língua latina, e cada um poderia celebrar na sua língua, é claro que muito dessas imagens que nós temos, muito dessas de veneração de pessoas chegadas, sumiu e desaparecia, porque a comunicação se tornou viável, se tornou verdadeiramente uma comunicação adequada, dialética para o fiel. Então já se tinha, de fato, com o passar dos anos, essa veemente realidade de aproximação de que é o santo. Mas aqui o santo não é o santo como Deus é santo. Não é o santo como ele é santo. Aqui fala de Santo Antônio, São Francisco, São José Tadeu, Nossa Senhora. Eu estou falando daquela pessoa que viveu na história. Não é um cara criado sem nenhuma história. Não é um boneco que eu faço criar. Isso aqui é como fazem os artistas, né? Não. Não é uma criação que vem da minha cabeça. Não, já existe. Já existia. Eu apenas, como artista, eu dou o toque que eu quero dar. Eu posso... Alguns são fiéis, de fato, à imagem, e outros não são fiéis. Por exemplo, né? Quantas imagens de Jesus Cristo crucificado você vê, onde ele está preso na cruz, pelo braço, pelo coração da mão, né? Mas, na verdade, foi aqui que ele veio crucificado. Os dois pregam aqui, outro aqui. Mas, porque se botasse aqui pendurado, rasgava a mão. Aqui. Então, mas foi aqui. Mas os artistas, na sua criatividade comensurável, ou por falta de informação religiosa, por falta de orientação teológica, colocaram ali. Outra coisa, Jesus dobra o pescoço. Tá assim, tem caras que botam o pescoço colado aí, parece que o cara está colando o pescoço. Né? São imagens interpretativas que as pessoas fazem, de fato, de Jesus, que não tem informações, é a inspiração do artista. Né? Às vezes, na primeira comunhão, você vê Jesus vindo dar comunhão às crianças. Que não é uma aberração. Que não é uma aberração, que é uma heresia. Né? Quem tem que dar Jesus à criança é o padre, o bispo, sei lá, o diácono. Mas num caderninho, na lembrança da comunhão, vem Jesus da comunhão. Não existe isso. Jesus é a comunhão. Então
Não pode ser um Jesus aqui e outro lá. Então, assim, são coisas que, ou por ignorância, por má fé, ou por qualquer coisa parecida, as pessoas vão batendo nessa tecla. Mas nós, cristãos católicos, cristãos que são da estirpe sacerdotal, e que conservem suas imagens, sabem muito bem o que significa, sabem muito bem porque devem conservá-la, sabem muito bem da intercessão dos santos diante de Deus. Então isso não se discute. Pode-se até contestar, mas não vai mudar nunca, porque a igreja tem a plenitude da noção do que é e daquilo que ela faz. Não vamos também apedrejar as velhinhas, as pessoas simples, que só aprenderam a rezar com aquela imagem ali, né? Aí você chega, toma, arrebenta, vilipêndia, né? A imagem, a velha não tem mais nada, a pessoa não tem mais nada. Então, tem que respeitar a forma de cada um se dirigir a Deus e por como deve se dirigir a Deus. E quando, é uma coisa natural. O respeito acima de tudo, a tolerância acima de tudo. A intolerância tem que ser tratada com radicalidade. Intolerância zero para quem maltrata as pessoas mediante as suas concepções religiosas que acabam destruindo outras. Isso é uma verdadeira pandemia, né? Uma pandemia religiosa. Mas o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus que vai de encontro a um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Além de mudo, possuído. E quando o demônio foi expulso, o homem voltou a falar. Certamente aqui não era um demônio, né? Esse homem sofria com a mudez e certamente tinha problema também de surdez. Normalmente é assim, né? Tinha muito desenvolvimento de dificuldade de ouvir. O fato é, Jesus curou este homem e o fez de novo falar e ouvir. Porque no mundo antigo, quando as pessoas não sabiam qual era a enfermidade, e o mudo começou a falar, lembrando o profeta Isaías, capítulo 61, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para soltar a língua das pessoas que estavam com a língua presa, abrir os olhos dos cegos, fazer os mudos falarem e os surdos ouvirem. É isso que conta. Que o que Jesus está fazendo é um cumprimento da profecia que denomina-se profecia messiânica. Então as multidões admiradas diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Jesus aqui, com a afirmação, passa a ser um profeta acima de todos os outros, porque nunca se falou de um profeta como o cara fala aqui de Jesus. Portanto, é um momento de grande alegria para aqueles que estavam acompanhando Jesus e que viram o que Jesus foi capaz de fazer com aquele homem mudo e também surdo. Ora, diante desse quadro, desse milagre que é realizado no meio da multidão, os fariseus diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Ora, se é pelo demônio que Jesus expulsa os demônios, então significa que Satanás está dividido. E o pior, aqui se trata da efusão doutrinária dos fariseus pecando contra o Espírito Santo. Esse é o pecado que foi de fato jurado de não ser perdoado. Por quê? O pecado contra o Espírito Santo consiste em atribuir ao demônio as obras de Deus, particularmente o exorcismo. Então, esse pecado, disseram, né,
e não ia ter cura, mas não tem pecado que Deus não possa perdoar. Isso é mito, Deus perdoa o pecado, né? E diante desse quadro, se cria uma certa desconfortabilidade, um certo constrangimento, e Jesus responde à altura. Ora, se é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas. Em outro texto, afirma-se aquilo que eu disse anteriormente: o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade. Essa é de fato a vida de Jesus. Não só apenas fala, ensina, tem paciência para acolher, para curar, para salvar, para ressuscitar, para libertar as pessoas, mas sobretudo para mostrar que o reino de Deus está já no meio das pessoas. O que eles estão vendo acontecer é porque o reino de Deus está no meio das pessoas. E esse evangelho do reino é o evangelho da boa notícia, isso é o início dos tempos escatológicos. O que é isso? O início dos últimos tempos, onde o Messias já está presente fazendo as obras de Deus crescerem no meio dos homens, curando todo tipo de doença e enfermidade. Para Jesus não tinha esse problema, não se interrogava: que doença é essa? O que é que ele tem? Não. Ele apenas curava as pessoas. Ele apenas colocava à disposição das pessoas aquilo que Deus lhe tinha dado, porque ele é o Filho, e o que Deus dá, ele colocava à disposição com a pregação, com cura, com libertações, com exorcismo. E as pessoas ficaram encantadas porque tudo, absolutamente tudo é de graça. Hoje não é assim, né? Os milagreiros da vida desapareceram todos eles, não tem ninguém curando. Um dia no mundo, uma hora que o mundo está precisando de tanta cura, tanta gente que salva as pessoas, não tem ninguém curando. As casas de cura desapareceram, os curandeiros sumiram, os milagreiros desapareceram, não sei, ninguém sabe onde é que está, os que viajaram por debaixo da terra. Cadê essas pessoas que gritam, clamam, proclamam, aclamam, milagre, milagre? Cadê? Eles hoje são desafiados e não mostram a cara. Se escondem debaixo das próprias cobertas da mentira. Se cobrem nas trevas do erro e da incredulidade e se fica tentando enganar as pessoas. Tudo por causa do maldito dinheiro. Jesus cura gratuitamente. Ainda vai dizer aos apóstolos: olha, de graça vocês receberam, de graça eu devo lhes dar. Porque a cura é um dom, não é um preço que eu tenho que pagar. É um dom. Jesus não é o médico da academia que cobra as consultas a 300, 500, 600 reais. Não. Jesus é o Filho, o herdeiro, que sobre ele tem todo o poder de Deus e, de fato, a força do Espírito, que faz com que ele realize uma obra primordial para a humanidade: a cura do corpo e a cura da alma. Mostrando o caminho, mostrando a verdade, mostrando a vida, mostrando ao homem que não existe só esse mundinho onde não haja nada de novo. Jesus é a novidade dentro desse mundo carcomido pelo pecado, esquecido da bondade, da caridade, esquecido de fato da preocupação com o outro, onde só pensa em si, para depois sou eu, depois eu de novo. Se não tiver mais eu, aí vem você. Esse é o mundo da vergonha, da ausência, do reino do egoísmo e da não partilha. Então Jesus, né, que curando todo tipo de enfermidade, chega um momento que ele vê a multidão, né, que está num estado deplorável. Jesus vê a alma das pessoas. Domingo passado, você que participou da missa aqui, você viu que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados pelo vosso peso,
e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Aqui passa pelo mesmo caminho. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelha que não tem pastor. Como é que a ovelha sem pastor vive? Ela vai morrer. Por quê? Porque a ovelha é o único animal que não aprendeu a se defender nessa terra. Eu não estou falando da cabra velha, nem do touro velho, não, nem do carneiro velho. A ovelha, aquela jovem ovelha, criança, o carneirinho não sabe se defender. Então tem que ter um pastor. É nesse olhar de compaixão que a gente vê Jesus se inclinar com toda a sua atenção para essas pessoas, dando a ela o alimento que salva, que é a sua palavra, a sua pregação. Compadeceu-se, isso é, se colocou no lugar delas e percebeu que estavam cansadas e abatidas. Isso é, cansada e abatida não só fisicamente, mas uma alma cansada é uma alma que não tem a presença viva de Deus, que de fato não tem como se alimentar, porque é o pastor que dá o alimento a essa alma dessa ovelha. E Jesus aqui aparece como aquele pastor que não só curou, né, mas que vai alimentar essas ovelhas porque ficou movido, compadecido, cheio de compaixão, porque percebeu que aquelas pessoas estavam abandonadas, entregues à própria sorte. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. É um grito da igreja de Mateus, que percebe que o trabalho é enorme, mas temos poucos missionários, né? Então, a oração para pedir a Deus novos missionários, novas pessoas que se dediquem ao reino, novas vocações, é sempre o periódico da igreja. Pedir que a igreja cresça com saúde espiritual, com consciência, dignidade e discernimento no mundo afora, esse é o apelo do Evangelho de hoje. Porque se você prestar atenção, você que vive dentro das igrejas, a messe é sempre pouca. Esse é um problema que não se resolveu até hoje, depois de 2000 anos de igreja, de cristianismo, porque as populações se multiplicaram em alguns casos, e em outros casos as vocações diminuíram. Em outros casos as pessoas não se colocam mais à disposição como antigamente. Ela tem 1000 afares a fazer, 1000 coisas a fazer, então não se interessam mais por essa vida dedicada àqueles que precisam e que estão aí abandonadas, como se fossem ovelhas sem pastor. Ainda bem que nós temos um pastor que se chama Jesus de Nazaré, o Filho de Deus e o Filho de Maria, que nos alimenta com a sua palavra, com o seu corpo e sangue, com os sacramentos, e temos também a igreja, que ela é a dispensadora de tudo isso, assumindo assim um papel que foi dado por Jesus de guiar o povo e fazer com que a messe cada vez mais seja alimentada pelos novos pastores que vão surgindo durante a história. Ofereçamos a Deus o pão e o vinho, peçamos ao bom pastor que nos proteja, que leve-nos sobre os seus ombros como uma ovelhinha que precisa da sua ajuda, que precisa da sua compaixão. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar,
mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos consagramos, que ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizeste todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-vos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos, que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, associado, e por nossa voz tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, vosso Criador, dominassem toda a criatura, e quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos vos pudesse encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais ofereceis, Pai Santo, amastes o mundo, o próprio Filho, para ser o nosso Salvador. Por amor, vos enviastes o vosso Filho, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo. Nascido da Virgem Maria, viveu em toda a condição humana, exceto o pecado. Aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como o primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelos dons do vosso Espírito. Por isso nós vos suplicamos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo
e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, Jesus tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós nos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja. Concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, e reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor de vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Sérgio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, todos os nossos irmãos, parentes e amigos, pai, mãe, todos que morreram, e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e todos os santos possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança,
Rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, no amor de Cristo, saudai-vos uns aos outros. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos todos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar como tu és. Somente amei, somente a Ele eu amei. A Deus todo louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar como tu és. Somente Ele sim, somente a Ele o amém. A Deus nosso louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oremos. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Nós vos pedimos, ó Deus, que enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação sem jamais cessar vosso louvor por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando aos devotos de Santo Expedito, a nossa comunidade precisa de cada um de vocês. Compareçam, vai fazer suas orações. Se precisar da igreja aberta, fala com o Corminho ou com o Heráclito, o Raimundo ali na frente. Vai lá, vai dar a sua rezada. Leva a sua contribuição, seu dízimo, a sua oferta para a gente poder colocar as coisas segundo aquilo que a igreja pede. Desejar meus parabéns, Heráclito, né? Afinal de contas, está mais velho, né, meu tio? Saúde e paz. Você é uma das pessoas mais importantes da nossa comunidade. Todos temos um papel, mas você, nesses últimos tempos, tem se destacado. E a gente agradece a Deus pelo dom da sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amanhã, nós vamos celebrar isso pelo YouTube. As intenções vocês vão colocar do mesmo jeito que está lá no Facebook. Só que a missa eu vou celebrar pelo YouTube. Então você já sabe, amanhã a missa será pelo YouTube. As intenções no mesmo lugar lá no Facebook, você bota a sua intenção, mas a gente vai celebrar pelo YouTube para ver como é que se melhora ou não. É isso. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.
Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Fica com Deus. Deus abençoe.